se preocupar, me fala. Pra que chorar, então me diz. Se eu estou dentro do barco, na hora certa eu vou agir. Pra que o desespero, então? Acalma o teu coração. Respire e tranquiliza a tua alma. Você está seguro em minhas mãos, ó. Então despreocupa, o barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta. Eita, glória a Deus! Gente, vocês já puderam sentir aí o que tá acontecendo aqui nesse nosso novo episódio, mais um episódio do Tati Podcast. Eu sou a Tatiana Lima e nós estamos aqui iniciando mais um episódio maravilhoso, mais do que abençoado. E hoje o céu, né, nos presenteou com essas duas convidadas mais que maravilhosas, Dávila e a Kiara, essas duas jovens que, por ser jovem, mas tem, né, uma bagagem de história muito forte que vai inspirar muitas vidas. E eu convido a você não perder esse podcast que tá mais que especial. Vocês puderam sentir, porque eu senti aqui a presença de Deus e essa, né, essa voz suave que traz a inspiração do Espírito Santo. Então, não perde, eu convido a você a aproveitar esse podcast hoje e ser instrumento também na mão do Senhor. Clica aí, envia para os amigos, convida a família para você ser abençoada com esse podcast, porque tá mais do que especial. Tá voltando com tudo nessa nova temporada. Não perde, vou dar uns minutinhos aí que a Kiara vai terminar só um trechinho, enquanto você usa a tua mão aí, eita glória, e vai convidando, vai compartilhando, chamando muita gente para ser abençoado. Não fica só para ti não, tá bom? Vai, Kiara. Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta. Pegue os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Despreocupa. Nós estamos, como eu falei, com essas convidadas mais do que especial, a Dávila e a Kiara, que vai dar só um alô aí rapidinho para vocês. Dá um alô aí, menina. Oi, Senhor gente. Jesus. Senhor. E eu falo de novo, não perde esse episódio, porque tá mais do que especial. E eu quero já aproveitar, né, essa voz suave, abençoada do Senhor, que é a Kiara. Kiara, fala aí para nós o começo, né, que eu percebi aqui, o começo da sua história, que já chamou, foi bem profundo, tá no ventre mesmo. Conta pra gente como foi aí que começou essa trajetória, servir ao Senhor, seus pais são cristãos, ou você foi primeiro? Fala aí pra gente, que a gente quer te conhecer. Deus fez aí na tua vida. Amém. Tati, é um prazer, tá? Primeiramente, estar aqui hoje. É um prazer, é uma honra. Tô muito grata, tá? Obrigada pelo convite. É um prazer estar participando com você também, tá? E pra quem não me conhece, sou a Kiara Vitória. Eu tenho 16 anos de idade, porém eu comecei a cantar com 2 anos. Em casa, pros meus pais. E aos 4 anos eu comecei a ser convidada para as igrejas. Cantava em congresso de criança, aí ia louvar nos congressos de adolescente, tudo. E foi onde começou e a gente viu que realmente o Senhor tinha um chamado na minha vida. Os meus pais são crentes também, nasci em lar cristão, berço cristão, graças a Deus. E é uma trajetória, para muitos pode ser uma trajetória pequena, mas pra gente que vive é uma trajetória até que longa, né? São muitos anos aí nessa carreira, nessa caminhada. A gente já viajou em muitos lugares, para muitos lugares, levando a palavra do Senhor. E como eu disse, eu comecei muito pequenininha, né? Então a gente já viu muita coisa por aí também nessa trajetória. E mais o Senhor tem para fazer nas nossas. Sobre a questão da gestação da sua mãe, assim, exatamente o que houve, né, a complicação. E ela não poderia ter filhos? Conta aí pra gente como foi, mais ou menos. Pronto. Eu sou um milagre, né? E o meu testemunho eu costumo dizer, costumo contar em todas as igrejas que eu vou, onde eu ando, eu costumo falar para edificar um pouco mais a fé das pessoas que estão ouvindo, porque às vezes a pessoa está passando por algo que a gente já viveu, né? Então é muito importante que elas saibam disso. A minha mãe, quando ela estava com quase 2 meses de gravidez, ela foi ao médico fazer uma ultrassom,
estava tudo bem, tudo certo, muito feliz, muito animada, foi junto com meu pai. E naquela ultrassom o médico olhou pra ela com a tipo assim, bem triste, né, e disse: "Mãe, não diga pra ninguém que você está grávida, pra decepção não ser maior, porque não tem bebê na sua barriga, somente o saco gestacional vazio". E ele disse ainda pra ela que só um milagre pra se gerar um bebê na idade gestacional que já estava. E ele deu 15 dias pra ela voltar e já fazer a curetagem, e esses 15 dias foram 15 dias de muito clamor, de muito jejum, de muita oração, e foram 15 dias também de muita angústia. Ela voltou com meu pai para casa muito triste, né, atribulada com aquilo, porém ainda com a fé e com a certeza que Deus poderia fazer aquele milagre, né, porque a gente sabe que Ele é o mesmo, Ele não mudou e é o que eu costumo dizer, Ele continua operando milagres. E Aleluia. durante esses 15 dias a minha mãe foi em uma casa de oração, e um profeta chegou para ela e disse que hoje ele estava colocando no ventre dela aquela que seria minha. No caso, que seria dele, né, aquela que seria dele, que iria levar a minha palavra aos 4 cantos da terra. E a minha mãe não sabia ainda se era menina, não sabia o sexo do bebê, e ele disse, ele especificou que seria minha, né, ia colocar aquela. Passaram esses 15 dias, a minha mãe voltou ao médico certo para fazer a curetagem, e ela fez uma ultrassom antes para ter certeza, e naquela ultrassom o médico olhou para ela surpreso e disse que eu estava lá. Perfeita, como se eu tivesse sido gerada desde o primeiro dia de gestação, Aleluia. porém ele disse pra ela: "Olha mãe, o bebê está aqui, graças a Deus, porém se ela chegar a nascer, ela vai nascer com sequelas". E aquele momento foi tipo assim, foi um misto de emoções, né, o medo de não dar certo, da criança não nascer, mas também a certeza e a alegria de saber que o neném estava ali. Eu quase morri no parto, minha mãe quase morreu no parto, foi uma gestação muito complicada, eu nasci toda roxinha, pequenininha e quase morta literalmente, mas já se passaram 16 anos, eu não tenho nenhum tipo de sequela, não tenho nenhuma sequela. Eu costumo dizer que meu Deus é o mesmo, meu Deus não mudou, meu Deus continua operando milagres, Aleluia. e Ele faz por nós o impossível, né, porque Ele é o médico dos médicos, o advogado dos advogados, e continua operando. Glória a Deus. Realmente você é um Aleluia. verdadeiro milagre, né. E como é para você que subir no altar, né, você tão nova, você saber que o Senhor confiou esse propósito a você, quando você sobe lá, o que você sente? Assim, a emoção que você sente, o sentimento que você sente quando você sobe no altar e saber que é uma responsabilidade. Assim, é como você disse, é uma responsabilidade muito grande, né, por conta também da idade. Deus ele não escolhe, tipo assim, ele não vai dizer qual a idade que ele quer, ele escolhe quem ele quer. E pra mim é sempre uma emoção. Eu costumo dizer, e antes de começar eu estava conversando com ela, falando que eu nunca me acostumo com a sensação de subir em um altar, ou então de cantar pra muita gente, ou então pra cantar pra 2 pessoas, é sempre a mesma emoção. E tem gente que chega pra mim e pergunta: "Chiara, você fica nervosa ou já passou, você é muito tranquila?" Não, é sempre a mesma coisa, eu sempre fico muito nervosa, eu sempre sinto aquela emoção, sabe, é um fervor, é um tremor, um temor. Sim. E é uma responsabilidade muito grande e, como eu disse, eu comecei muito pequena, né. Comecei criancinha, então eu vi muita coisa, vivi muita coisa, só que eu ainda tenho muita coisa para ver, para viver também, para sentir, para aprender, para saber. Então é uma responsabilidade muito grande, porque nós temos que ser diferentes na geração que nós vivemos hoje, né. Também devemos fazer a diferença por conta da nossa idade, o mundo que vivemos, escola, né, jovens, a gente principalmente eu, pela minha idade, eu influencio muitas meninas da minha idade, meninas ou até meninos também, e a gente precisa ser diferente, a gente precisa dar um Sim. exemplo, então é uma responsabilidade muito grande, porque nós também somos seres humanos. Então a gente tem que estar todo dia em constante, busca de melhorar, de ser alguém melhor, para a gente poder influenciar pessoas para o reino. E quem é a Dávila? Conta pra gente quem é essa menina mais do que especial que está aqui conosco. Fala um pouco aí da tua história pra gente, Dávila. Mas o Senhor Jesus, Tati, é um prazer, tá? Eu quero externalizar e agradecer por essa oportunidade. Amém. Eu creio que daqui já saíram muitos testemunhos que edificaram vidas e que ainda vai sair muitos, para a glória de Deus, que vidas possam ser transformadas também a partir desse podcast. Eu me chamo Dávila Gomes, sou pregadora do Evangelho, tenho 22 anos de idade
Só que para chegar aonde Deus me colocou agora, tem toda uma história por trás, né. Nós gostamos muito de glorificar a Deus por aquilo que Ele faz, mas também gostamos de externalizar aquilo que Ele também nos permite passar. Porque Sim. Deus, ele é um Deus de gerações, né. A gente não pode chegar para alguém e olhar só por aquele momento que ela está vivendo. Todos nós temos um passado. A Bíblia mesmo, ela é clara em dizer que Deus é o Deus de geração, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele não é só o Deus de Jacó, ele é o Deus de Abraão e Isaque. Então, o passado, ele permite para moldar e o presente é a plantação do futuro que a gente ainda vai viver. Então, aquilo que eu vivo hoje é aquilo que eu plantei, né, que eu vivenciei alguns anos atrás, que me moldaram, me aperfeiçoaram para ser melhor na presença do Senhor. Eu nasci em um lar cristão, graças a Deus eu tive esse privilégio de nascer em um lar cristão, de nascer com os pais, né, evangélicos, crentes, fervorosos na presença do Senhor. Só que desde o ventre, assim como a Kiara, o inimigo sempre tentou contra a minha vida, né. Eu acredito que aqueles que carregam grandes marcas e chamados do Senhor, eles sempre serão muito perseguidos, né. Quer saber que é chamado? É quando você passa o que ninguém nunca passou. É quando você sofre o que ninguém nunca sofreu. Então não são testemunhos, são testemunhos daquilo que Deus fez. Então, desde o ventre eu sofri muita perseguição, só que Deus já tinha dito que seria uma grande missionária, né, da sua palavra, e com 3 meses de nascida, eu comecei a ter crises convulsionais, né, convulsões, diárias, e isso não durou somente um dia, meses, durou anos, e começou de 3 meses até 7, 8 anos de idade. Foi onde o inimigo quis ceifar de várias formas a minha vida, até chegar um momento, Tati, que os médicos falaram: "Não tem mais jeito, né, vamos ter que dar remédio controlado. Ela vai crescer uma criança, difícil de aprendizagem, de entender, professores vão ter que ter paciência com ela". Só que em um determinado dia, depois de muito sofrimento, eu me lembro como se fosse hoje, eu dei uma crise no meio da rua e caí desmaiada, e Deus usou a minha avó e eu quero levantar essa pauta hoje, porque eu tenho uma família de profetas, para a Glória a glória de Deus. Deus. Deus usou a minha avó, e através da vida dela, eu estava quase morrendo, toda inchada, né, e ali quando seria o meu último momento de vida, Deus usou a minha avó e me curou, e até hoje, para honra e glória do Senhor, não sei mais o que é tomar um remédio, não sei Glória a mais o que é Deus. ter uma crise de convulsão, eu não sei mais o que é viver aquilo que o médico disse que eu viveria. Então foi uma infância muito, assim, de perseguição, conturbada, né, sofri muitas coisas que é meio delicado de falar, mas estou aqui totalmente aberta para isso. Mas eu acredito que isso tudo foi necessário para que hoje, eu não somente pregasse de um Deus que eu ouvi falar, mas de um Deus em que Ele fez na minha vida, em que Ele faz e que Ele ainda há de fazer, porque eu conheço de perto o Deus da cura, né, Deus do milagre, o Deus da providência, o Deus da porta aberta, eu conheço de perto o Deus, não somente de ouvir falar, mas o Deus em que Ele se revela para mim e eu posso ter a experiência de conhecê-lo. Deus. Sim, é como você falou, Deus ele sempre, como se ele preparasse a gente para algo que ele já tá tudo pronto ali, né. Na hora a gente não entende, né, na hora da luta, na problema a gente não entende. Quem sabe a sua mãe não entendeu, sua família também não entendeu o É, porquê, né, "Senhor, mas o que está acontecendo?", mas Deus já tinha um propósito. Tem um propósito através da vida de vocês. E por vocês ser tão jovens, nesse mundo tão confuso que a gente está, onde há inversão de valores, quais os maiores desafios que vocês enfrentam? Por ser jovens, bonitas, eu acredito que na escola ou na faculdade há vários desafios, na igreja também. Quais os maiores desafios que vocês enfrentam? Falar um pouco da história de vocês, mas as pessoas, têm curiosidade de saber, porque vocês inspiram outras jovens, né, como você falou, você inspira outras meninas, né, outros meninos e tem pessoas que olham para você. Às vezes a gente pensa que tem pessoas que nem tá sendo observado, uhum. mas os desafios que vocês enfrentam por você carregar esse chamado, né, de ser levita, hoje você entende, né, e leva com seriedade, você também hoje você entende quais os maiores desafios que vocês enfrentam na igreja, na escola, no trabalho, não sei. Diz aí pra gente.
Pode ser. Eu acredito que o maior desafio não é nem sobre o inimigo que se levanta contra a nossa vida, mas a nossa própria mente, né. Assim, nós somos cristãos, nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, mas nós também a Kiara é uma cantora, uma serva de Deus, ela transparece a presença do Espírito Santo. Eu sou pregadora, mas aqui não é sobre cargo eclesiástico, aqui todos nós somos servos do Senhor e como servos do Senhor a gente também se cansa, né. É, Então, como ser humano, a maior batalha não é contra uma perseguição que se levanta, a maior batalha não é contra uma língua que fere, a maior batalha não é contra pratos que vêm à nossa mesa, mas a nossa maior batalha é de não desistir diante daquilo que Deus nos prometeu. E automaticamente, quando Deus ele libera uma palavra, seja de vitória, de porta, de ministério, o inimigo ele se levanta, mas ao mesmo tempo vem a incapacidade na nossa mente, né? Senhor, será que eu sou capaz de viver aquilo que o Senhor me prometeu? Acredito que na nossa geração, o que nós estamos tendo mais falta, de pessoas firmes na palavra, né, cientes do Deus que serve e convicta daquilo que acredita. Então, por que é que hoje tem muita queda no nosso meio, principalmente jovens, né? Kiara vai entender, mas como somos jovens, temos desejos, nós temos vontades, temos verdade. sim as nossas necessidades, mas nós entendemos que aquilo que Deus nos prometeu, ele não deve se comparar com um prato momentâneo, ou com uma oferta, uma proposta que seja algo passageiro, né. Nós carregamos algo da presença do Senhor não porque merecemos, mas porque Ele nos escolheu, e por mesmo sem merecer Ele ter nos escolhido, nós não escolhemos e nem Isso. queremos abrir mão daquilo que Deus ele nos confiou. Eu acho que isso é o maior, eh, posso dizer, é a maior verdade, e aquilo que nos impulsiona a seguir no caminho de Jesus. Ser firme. É. Claro. Continuando o que ela falou, né, posso usar as palavras dela também. Eu acredito que, como ela disse, nosso maior desafio hoje é realmente a nossa mente, porque nós somos seres humanos, como eu disse, e não somos diferente, não pensamos também diferente, né, das outras pessoas, dos outros jovens também. A gente tem nossas incapacidades, e é como ela disse, às vezes a gente se sente capaz de viver tudo aquilo que Deus prometeu. Porque não é só Deus falar que vai fazer, e a gente simplesmente chegar e viver tudo aquilo que ele disse. Antes de chegar lá, Deus faz a gente passar por um processo. E muitas das vezes esse processo é muito delicado, e só quem sabe disso é as pessoas que estão dentro. Tipo assim, literalmente com você, e enxergam como é esse processo. E muitas das vezes esse processo faz a gente pensar que talvez a gente não consiga, entendeu? E lutar contra a nossa mente, contra a nossa carne, principalmente, posso falar nessa fase que a gente está formando um caráter, formando um jeito de pensar, formando a nossa mente, se torna ainda mais difícil, entendeu? É um pouco mais difícil lidar com os pensamentos, às vezes lidar com palavras que falam para você, que soltam sobre a sua vida. Porém, a gente tem esse lado, mas a gente sabe que a gente tem um Deus que, se ele chamou, ele nos capacita, e esse processo é justamente para isso. É um desafio, é difícil, porém não é nada que Deus não possa nos ajudar a viver, a passar e a enfrentar, entendeu? Eh, e é basicamente isso. Eu vi a história, acho que foi sua, Dávila, falou sobre a mente, né, você teve passou por esse momento de acho que foi de ansiedade, né, depressão. Depressão, aham. Então, como eu falei, o mundo tão confuso que a gente vive, por isso que eu perguntei, o dia a dia, né, às vezes na igreja, como você falou, às vezes é uma palavra ao É, contrária, às vezes uma palavra que não acredita e querendo ou não você isso mexe com a mente, né, mexe. principalmente Muito. no mundo que a gente está, onde a maior doença, né, é a ansiedade, depressão. Eu queria que você pudesse aprofundar um pouco, né, você que falou e vivenciou essa história, né, sobre depressão, né, esse momento. Eu acredito que seja um momento as pessoas dizem: "Mas gente, ela é crente e passou por depressão", É, né, as pessoas têm essa curiosidade, a gente tá falando com 2 jovens cristãs, uma de 22 e uma de 16 anos, uma menina. Então isso às vezes se torna um tabu. Aqui é um podcast que a gente vai falar, né, sobre histórias, sobre coisas reais que com aconteceram. certeza. E às vezes as pessoas nem imaginam, olham para você, né, "Não, não acredito que você passou por isso", né. E seria interessante falar um pouco como foi passar esse processo, já que você falou aí na da mente, né.
é algo que a gente está vivenciando muito, né, nesses últimos anos. Conta um pouco desse momento que foi para você. Tati, é bastante importante, né, abrir um parêntese, né, que a depressão ela não escolhe em quem ela vai agir, né. Verdade. A depressão não é falta de Deus, a depressão eu sei que hoje em dia, né, a gente com o pensamento pentecostal, e associa tudo ao diabo, né. Mas a depressão não só provém disso, mas também de várias adversidades na vida. A Bíblia mesmo vai deixar claro que Elias, ele acaba de ter um confronto contra os profetas de Baal, ele faz fogo cair do céu, Deus o responde com fogo, e pode, através da vida dele, demonstrar o Deus que ele serve, só que logo em seguida, depois, Jezabel olha e diz: "Amanhã tu vai morrer". Então Elias, ele corre, se esconde e ele diz: "Senhor, eu peço a morte, porque eu não sou melhor do que meus pais". Então, assim, profeta, ele era profeta, mas também era gente, né, e ele sabia o impacto da luta, das tristezas, das ameaças. Quando eu passei pela depressão, um momento bastante delicado, né, como eu falei, eu nasci num lar cristão, lar evangélico, ensinada, sempre fui muito cobrada pelos meus pais e hoje eu agradeço muito a Deus por essa cobrança, né, de ter por ser a melhor filha, para ser a melhor crente, porque eu acredito que essa cobrança me fez ser uma pessoa madura na presença do Senhor muito rápido. Então, alguns anos atrás, quando eu tinha em torno de 15, 16 anos, 14, aconteceu um episódio em que meus pais se desviaram. Então, para mim, foi um baque muito grande. Se desviaram mesmo da igreja, foram para o mundo de bebida e viver o que o mundo tinha proposto para viver. Para mim foi um baque grande, porque como eu cresci sendo ensinada, eu nunca tinha vivenciado aquilo, né. Então, eu comecei a me entristecer, tentei até me encaixar com o mundo, Tati. Tentei me encaixar com o mundo, coloquei pince, fiz tatuagem, tentei beber, mas não senti prazer nisso. Aquele que nasce para servir a Deus não se adequa a esse mundo, né. Então Ok. até tentei ser do mundo, mas o mundo me recusou. Basicamente, Deus dizendo assim: "Nem para ser do mundo tu presta, tu É. nasceu para ser crente". Então eu tentei me encaixar, passei alguns meses, mas Deus não permitiu. Então, uma forma de Deus me proteger foi Ele permitindo a depressão sobre a minha vida. Então, eu passei o período Mas passaram um período de 4 anos afastado, e esses 4 anos eu passei de depressão, mas não era uma depressão profunda, Tati. Era uma depressão, assim, que só Deus podia me ajudar. E aproveitando, falando de palavras, né, quando eu precisei de mais ajuda, chegaram pra mim e disseram assim: "Eu não vou te ajudar não, que crente não anda com depressivo". Então, assim, pra mim, eu já estava muito triste com a situação da minha casa, e naquele momento eu disse: "Então eu não mereço a misericórdia de Deus". E aí foi onde eu comecei a tentar contra a minha própria vida. Comecei a tentar contra a minha própria vida, estava no estágio muito avançado, comecei a tomar remédio, fui para psicólogos, mas não descartando que a possibilidade de um tratamento psicológico, porque isso é necessário, mas naquele momento o que eu estava precisando não era de um remédio nem de psicólogo, mas era de um de Deus sobre a minha vida, né, de um milagre de Deus sobre a minha casa. Então eu tentei contra a minha vida várias vezes, tentei me cortava na verdade várias vezes, me atirei na frente de carro, né, tomei remédio, me dopava, eu era um estágio tão grande que eu passava de 3 a 4 dias sem tomar banho, Tati. Meu Então, Deus. a minha cama tinha um buraco no meio da cama, porque eu só ficava deitada. Emagreci muito, porque eu não comia. Então, assim, foi um momento que as pessoas olhavam para minha casa e diziam assim: "Vão voltar, mas vão voltar com a perna quebrada. Vão voltar para a igreja, mas vão voltar depois de um acidente". Então só proferiam palavras difíceis, né. E a gente sabe muito bem que uma palavra ela tem poder de matar uma pessoa. Mas enquanto o mundo olhava para minha casa e dizia que não tinha mais possibilidade, de que eu ia ser uma prostituta, de que eu não ia valer de nada, de que eu ia me matar, que a minha família não ia ser ninguém, Deus olhou do céu e disse: "Eu invisto em vocês", né, Aleluia. porque enquanto Satanás pega, descarta, quebra e joga no lixo, Deus ele pega, ele reconstrói quantas vezes for necessário e faz um vaso novo. Então, para a Meu glória de Deus. Deus, Deus permitiu que eu passasse por isso, né, tive acompanhamento, de médicos, de psicólogos, tomei remédio, mas o principal foi, a visita do Senhor na minha cozinha, depois de 4 anos. Eu disse: "Senhor, agora eu vou acabar com a minha vida, eu já tentei carro, já tentei remédio, já tentei tudo, o Senhor não deixou".
vamos ver se uma faca no coração resolve, né. Então dentro da minha cozinha, com a carta suicida já para minha mãe dizendo eles tinham saído, então se despedindo dos meus pais, eu peguei uma faca e eu disse: "Vamos ver se agora não acontece". Quando dentro da minha cozinha, eu me arrepio toda, porque eu sei o que Meu aconteceu. Deus. Quando dentro da minha cozinha uma voz brada dentro e diz: "Dávila", e eu, naquele momento, nunca tinha escutado a voz de Deus e disse: "É o demônio", né. Eu disse: "É o diabo", só que pela segunda vez eu disse: "Dávila", bem forte, "levanta, porque eu não te fiz pra morrer, eu te fiz pra ser a coluna da tua Glória a casa". Deus. Então, Aleluia. assim, eu chego a me emocionar, só Deus, né, que pode tirar de um lugar onde homem nenhum tira. E naquele Aleluia, é momento eu verdade. peguei a carta, rasguei a carta, joguei a faca, enxuguei o sangue que estava todo no corpo. E Aleluia. desde aquele dia eu me levantei, eu disse: "Eu não aceito ser vencida por um inimigo que já foi derrotado". Aleluia. Glória a Glória a Deus. Porque Deus. quem dá a última palavra sobre a minha casa é Deus, é o Senhor. Aleluia. E naquele momento em que eu decretei, o Senhor entrou de uma forma, assim, abundante sobre a minha família, né, e grandes coisas o Senhor fez. Glória a Glória a Deus. Deus. Dávila, eu vi que, é da sua história houve vários gatilhos. Você acredita que essa depressão que se tornou mais profunda, né, foi por conta do abuso que você sofreu ainda na infância? Teve muito gatilho disso também, né. Eu não sofri totalmente o abuso em si, não chegou a totalmente o ato, mas teve mãos, né, teve muitas coisas assim que até hoje eu me recordo e querendo ou não, quando eu estava com depressão, eu adquiri uma crise de pânico, então eu não conseguia andar sozinha. Isso mexeu com você até a sua Mexeu vida muito. adulta? É a minha vida depois muito tempo, Deus me curou, mas mexeu muito, atrapalhou muito, né, em questão de relacionamento, em questão de Uhum. se aproximar de alguém, andar sozinha, eu não conseguia, porque sempre eu ligava para minha mãe achando que alguém estava me perseguindo. Então foi um gatilho que, me maltratou muito, né, até Deus realmente, de fato, curar, sarar e que eu perdoasse. Porque foi algo assim que o inimigo ele tentou fazer na minha mente para que houvesse De ira, alguma forma raiva. influenciou, né, para isso. Influenciou, atingiu e afetou muitas áreas, né, naquele exato momento, E a cura veio através da voz do Senhor, né. através da voz do Senhor e de um posicionamento, né. Amém. Porque nós clamamos ao Senhor por milagre, por providência, por transformação, mas logo em seguida tem que vir um posicionamento, né, não Como adianta só clamar. é, como foi para a família vivenciar esse processo difícil dessa fase que você passou? Do Ele ainda abuso, estava no mundo, né, do do ab abuso, da o depressão. Eles abuso. souberam do abuso? Pronto, Deus ele nunca permite algo sem avisar antes, né. Eu acredito muito no Deus que ele fala, que revela, que mostra, e alguns dias antes, semanas, eu já havia dito para minha mãe que ela ia passar por uma grande dor, só que não era para ela colocar a mão, nem para questionar, nem para brigar, porque no tempo certo o Senhor ia fazer. Então com pouco tempo, né, uma pessoa que era amiga da família, então tinha assim tinha nenhum tipo de dúvida, né, era o irmão da igreja, então, naquele São momento quem você menos imagina, menos né. imagina. Então, naquele momento teve um local específico, um momento específico, eu era muito pequena, eu tinha 4, 5 anos de idade, mas eu recordo de tudo que aconteceu, né, e quando minha mãe viu que eu estava Isso foi roxa dentro da igreja, dentro da igreja não, foi perto da igreja, estava acontecendo um evento, e aí aonde é um assunto que eu tô te perguntando e te perguntei aham, antes, né, se é necessário. Por que necessário se falar nesse assunto e o podcast é bom para isso? Porque são assuntos que não são falados dentro da igreja, é né, verdade. e são coisas que acontecem Pode dentro da servir de igreja alerta também. para servir de alerta, né. Às vezes você tem um evento desse grande e você os filhos deixa os filhos à toa e você: "Não, eu tô no canto de segurança", né. Uhum. E é um servir de alerta, né, para muitas pessoas que têm filhos, estão na igreja. Em tudo você tem que ter, um Cuidado. cuidado, né, Cautela. dentro de casa. Eu nunca contei isso também não, mas eu já passei por uma pessoa que eu menos imaginei, e que era da Uhum. frente da igreja. Mas é um assunto que é muito necessário, futuramente eu também irei falar sobre esse assunto. E às vezes as pessoas têm medo de É falar, verdade. né. "Ah, a pessoa é crente, né".
tem medo de falar, mas isso, gente, infelizmente, isso existe, né. De quem você menos imagina, é de quem É, deveria te proteger e não te protege. E eu vejo que isso, atrapalha até na vida adulta da pessoa, né. atrapalha. Atrapalha na vida Independente adulta. do grau, né, independente da situação, como ocorreu, porque cada um tem uma Sim, forma diferente, né, tem pessoas que passam durante anos. Eu não posso dizer que foi descuido dos meus pais, porque eu estava acompanhada de sim, pessoas, a própria esposa, né, então me deixaram em um momento, assim, vulnerável, se dizer assim. E aconteceu, né, como eu falei, não chegou totalmente ao abuso, mas toques que, querendo ou não, fica na sim, mente, gravam, né. E quando minha mãe soube, quando eu cheguei em casa, que a minha mãe viu, a minha mãe quis agir como mãe, né, como pai também, meu pai quis se posicionar aí na polícia. E, Tati, é algo tão assim, que ainda disseram que Satanás estava me usando para poder manchar a imagem do irmão, meu né. Deus. Então assim, a minha mãe sofreu calada, ficou calada, meu pai sofreu calado. Isso eu cresci, né, com isso na mente. Porém, eu acredito que a justiça de Deus, ela não tarda, ela também não falha, vem no momento certo. E no momento certo teve a justiça do Senhor, né. Acredito que tudo que Deus faz tem um propósito, então, graças a Deus, hoje eu falo sem nenhum tipo de ressentimento, de Sim, mágoa, rancor, mas eu falo, como forma de testemunho, né, porque tem muitas jovens que passam, que já passaram, e uma coisa que eu digo libere perdão, né. Porque quanto mais se guarda mágoa, rancor, coisas atrasam, muitas coisas da parte de Deus deixam de acontecer. Então depois que eu liberei perdão, eu fiquei glória a mais Deus. tranquila e mais leve. Voltando aqui o que a Kiara falou, né, sobre as palavras ao contrário de onde também você deveria receber palavras de cura, né. Palavras de bênção. Gente, a gente não tá falando aqui nada sobre igreja, né, a gente tá falando sobre situações que aconteceram e que poderia ter sido evitada, e que serve também de aprendizado, né, porque você falou no momento que você estava passando mais difícil de depressão, você recebeu aquela palavra: "Não vou andar com quem é depressivo". E quantas pessoas estão dentro da igreja sofrendo síndrome do pânico, com ansiedade, com depressão e são crentes. Mas não é porque elas não têm Deus, né, é porque, infelizmente ou felizmente, nós somos seres humanos, né, e o Senhor Jesus disse: "No mundo nós vamos ter aflições", ele não des eh, descreveu exatamente quais seria elas, mas seriam várias aflições. Então nós estamos sujeito a qualquer coisa, mesmo sendo cristão. E eu vejo que as pessoas elas têm um pouco de receio de falar sobre esses assuntos, né. Eles têm receio de falar e, às vezes, até com medo de receber, como você disse, de receber rejeição, né. Você queria uma palavra, por isso te perguntei qual os desafios dentro da igreja. Às vezes você quer receber: "Não, vai dar tudo certo, teu É. ministério, você é nova, mas tal". E aonde você mais recebe palavras ao contrário. Não são todos, É. mas tem muitas pessoas, né. Então, eu repito, tem muitas pessoas que estão na igreja e estão passando por depressão. Síndrome do pânico, gente, mas essas pessoas estão precisando não de ser rejeitada, mas de uma palavra. E a Kiara vamos mudar tema, né. Mas o processo da cura é um processo que também é bom ser falado, né. Esse processo da cura, a gente vê que hoje você tá uma pessoa curada, né. Tá uma pessoa curada, mas que mexeu a sua vida adulta até uma certa Uhum. idade. Sim, Então, eu louvo a Deus pela sua vida, né, por amém. Deus. A gente, como eu falei, a gente não entende às vezes o que a gente passa. Depois a gente vai entender: "Ah, É. Senhor, tu me permitiu passar por tantas co". E hoje a gente entende mais ou menos. Eu soube aqui que a Kiara, menina, é uma empreendedora nata, né. É. Eita, começou foi cedo, desde os 7 anos, começou a vender pulseiras. Foi. Pra fazer o quê, Kiara? Conta aí pra gente. Já sei, mas conta aí para o povo que não sabe. Pronto. Faz muito tempo, quando eu era muito pequena, sempre tive o sonho, né, eu sempre fui muito pra frente, muito pra frente. Aí: "Mamãe, eu quero gravar". Do nada: "Mamãe, eu quero gravar, eu quero ter um CD, quero ir no estúdio, gravar meu CD
e quero vender na igreja, terminar de cantar, colocar na mesa, eu quero ir vender, eu quero ir lá, olha, é tanto e tal. Era o meu sonho, sabe, gravar um clipe, gravar um CD, porque, tipo assim, no tempo a gente ainda ouvia CD, né, a gente ainda tinha lá o aparelhozinho, colocava, enfim. Eh, Só que, tipo assim, na época as condições ainda não eram tão favoráveis para isso, né. Não era um valor muito alto, se eu não me engano era R$ 1.000 pra gente conseguir gravar o CD com 10 faixas, só que pra gente ainda era uma situação bem complicada pra poder realizar esse meu sonho. E teve um dia que eu fui na casa do meu avô, era um final de semana, aí ele costumava dar dinheiro pra gente comprar besteira, pra comer e tudo. Aí ele: "Tá aqui ó, R$ 10", ele me deu R$ 10 escondido. Aí eu peguei: "Mamãe, ganhei R$ 10 do vovô". E era pra eu comprar a merenda da escola, ele falou pra eu comprar no outro dia, né, a merenda da escola. Daí eu falei pra mamãe: "Mamãe, eu posso usar esses R$ 10 e comprar liguinha?". "Pra quê?". "Pra fazer pulseira". "Pra quê?". "Pra vender", que eu sempre, né. Aí eu: "Pra vender". Aí ela: "Pode". Ela deixou. Aí eu lembro que com esses R$ 10 eu comprei 2 pacotes de liguinha, eu comprei um pacote branco e um pacote rosa. Daí eu comecei a fazer pulseirinha, comecei a fazendo a mais simples, depois eu fui fazendo a mais elaborada. Aí eu aprendi a fazer assistindo vídeos, e eu comecei a levar pra escola. Aí primeiro era R$ 1, aí tinha vários valores, tá, tinha R$ 1, tinha dois Uhum. reais, comecei a vender. E vendia, minha filha, pra todo mundo lá na escola, as meninas amavam, recebi encomenda, e só que, tipo assim, era um valor baixo. E pra eu chegar no valor que eu queria ainda estava bem Bem distante. E na distante. situação que a gente estava vivendo, era muito complicado juntar dinheiro, porque às vezes eu conseguia juntar aqui R$ 10 num dia, ou então R$ 20, e eu chegava em casa e tinha acabado o leite dos meninos, eu sou a irmã mais velha, né. Tempo o Davi acho que tinha 5, a Sarinha, se eu não me engano, tinha 2 anos, 1 ano. Às vezes acabava o leite do Davi, o leite da Sara, ou então precisava de uma mistura, um arroz, e a gente não tinha para poder comprar. Então, como eu tinha o dinheiro guardado para poder realizar o sonho, eu pegava: "Mamãe, vamos ter que comprar, tá aqui". Aí eu pegava e dava o dinheiro pra ela. Ela: "Filha, o seu sonho e tal". Daí eu olhava pra ela: "Mamãe, meu sonho Deus proverá". E foi andando, foi indo, foi indo. Aí essa história toda me levou para o programa na internet, né, do Geraldo Luiz. Aconteceu muita coisa, foi onde eu comecei a ganhar visibilidade na internet, né. Eu postava muito vídeo no YouTube, com os meus irmãos, inclusive quem quiser ver, tá, pode ir lá, Diário Kiara Vitória. Tem muito vídeo antigo lá, inclusive, muito vídeo meu criancinha com o Davi e com a Sara. E foi onde eu comecei a ganhar visibilidade. E foi onde apareceu um produtor, na época eu até é o Felipe Mesquita, e ele me abençoou com a minha faixa, foi na época foi um EP, uma faixa de são 7 faixas, 7 músicas. Ele me deu todas as músicas, Glória me a deu a Deus. gravação completa, eu gravei, fui no estúdio e gravei meu primeiro clipe que eu também gravei, ganhei Glória a de um amigo Deus. nosso, o Alencar, sou grata a eles até hoje, porque eles me deram essa oportunidade, né. Talvez, não se eles não tivessem feito isso por mim no tempo, eu não talvez não tenha começado logo, né. E eles Sim. me deram essa oportunidade e foi onde eu comecei. Aí gravei um, gravei outro, daí a Eliana me chamou, aí fui pra Eliana 2 vezes, foi onde começou a andar e Sim. Deus foi começando a fazer e a gente foi começando a ver as promessas e o processo dolorido, delicado, a gente conseguia ver o que Deus estava fazendo até que eu fui contratada por uma gravadora, e foi onde tudo começou. Foi como a Glória gente a começou a Deus. andar, começou a ser chamada para viajar, viajei pela primeira vez de avião para fora, e a gente foi vendo Deus cumprir cada promessa aos poucos, né, depois de muitos processos, coisas que ele tinha prometido para mim quando eu era criança, ou até mesmo quando estava no ventre da minha mãe. E depois de muito tempo, depois de todo o processo, a gente conseguiu ver muitas promessas. Glória a Deus. Começou a plantar bem cedinho, Foi né, aí cedo. tá colhendo os frutos, Deus faz assim, a É, gente planta e o Senhor faz a gente colher também. Você realizou o sonho de integrar na gravadora da Todá, foi isso? Soda Music. Glória a Isso. Deus. Eles me contrataram assim que a gente A estourou. Eu mais posso falar assim, conhecida, né. eu posso falar que Glória a estourou, Deus. porque eu não era tão conhecida no tempo, e quando eu fui na Eliana, e viralizou um vídeo meu com meu irmão, eh, eu fui e comecei a ganhar mais seguidores, e as pessoas começaram a me conhecer, a compartilhar e, sabe, foi realmente do nada e foi
mexeu muito com a gente não entendia, não sabia como fazer, como lidar com aquilo. Começou a receber hater, muito hater também, Sim, muitas palavras contrárias, que a gente até saiu desse assunto, mas eu acho que eu posso voltar um pouquinho, sim. porque eu era muito pequena, eu não entendia muito, e não era eu que cuidava, entendeu? Não era eu que lia os comentários, não era eu que via, que realmente estava na frente de tudo, e quem estava na frente era a minha mãe. Ela estava lá batendo de frente com todo mundo, cuidando de tudo, ouvindo coisas ruins sobre os filhos dela, né, sobre a filha dela, sobre, o meu ministério, sobre a minha voz, sobre a minha aparência. Quando eu era criança, eu sofri muito, muito na escola, muito por ser quem eu era, né, por cantar, simplesmente por isso. Sofri muito bullying, cheguei a apanhar na escola. Então, tipo assim, foi muito, muito complicado e esse processo todo, e pela minha mãe ficar na frente disso tudo e ela absorver tudo isso, ela acabou adoecendo. E ela falou sobre Imagino. depressão, sobre o que ela viveu, sobre palavras. E a minha mãe, ela já vinha com algo, sabe, era um pouco mais fragilizada. Foram E ela gatilhos, começou a né? absorver e virou gatilho, e ela começou a adoecer. E a minha mãe enfrentou um período, eu não posso contar tudo agora porque é uma história muito grande, né, só vou resumir bem rápido, é uma história bem delicada também. Há uns anos, há 3 anos atrás, a minha mãe começou a enfrentar uma depressão muito grave. Minha mãe não saía do quarto, a minha mãe não fazia comida, a minha mãe não tomava banho, minha mãe não se alimentava. Foi realmente o que ela falou, né, que muita das vezes a gente não pode comparar a história, né, não pode, mas a gente pode ver que são coisas parecidas, né. Ela não Sim. conseguia levantar, minha mãe vivia dopada, eu já vi minha mãe, quase tendo uma overdose, podemos dizer. Quarto, e eu ainda estava naquele processo, estava passando da fase de criança para adolescente. Então, tipo assim, eu tive que amadurecer muito pequena, muito nova, sabe. Tive que pular as fases para Sim. poder viver coisas dentro da minha casa. Eu tive que aprender a cozinhar muito cedo. Aprendi a fazer comida, tanto que hoje eu faço todos os tipos de comida. Tive que aprender a cozinhar para os meus irmãos não ficarem com fome. Eu tive que dar banho nela, entendeu? Eu tive que dar banho nela. Eu tinha que alimentar ela, inclusive tem vídeos nas Uma minhas redes parte boa aí é o sociais. futuro marido que vai É. gostar, né? Ele Vai já tá gostar, ali. exatamente. Então, tipo Ele já assim, deu um pulo já ali. deu um glória a Deus, né. Enfim, eu amadureci muito, vivi muitos processos com ela. Hoje minha mãe tá bem, tá Glória a curada. E Deus. falando sobre palavras contrárias, nesse processo que a minha mãe estava doente, ela não conseguia sair de casa, mas teve um dia que a gente, sabe, deu tanta força pra ela, tanta força, que ela conseguiu sair de casa pra ir em um círculo de oração com a gente. Estava lá só pouca gente, uma rodinha de oração, a gente conseguiu levar ela. Ela muito mal, magra, magra, tipo assim, inchada também dos remédios, era uma mistura, sabe. E a gente conseguiu levar ela, e quando a gente chegou lá, a gente achou que ela ia sair de lá melhor, sabe. Com conforto, com alívio, talvez um pouco mais alegre, que as pessoas iam abraçar ela, iam receber ela. E um dos irmãos que estavam lá chegou pra ela mal, ela chorando, sabe, tentando, ela estava com pânico das pessoas. O irmão chegou pra ela e disse na cara dela, ele apontou o dedo na cara dela e disse: "Olha, sinto lhe dizer, mas depressão é falta de Deus". Ele disse isso pra ela. Então, tipo assim, ela estava mal, ela estava fragilizada, ela não tinha mente, ela não tinha, sabe, mente pra escutar aquilo. E ao invés dele abraçar ela e dizer que Deus ele poderia fazer, ele poderia curar, que Deus estava visitando, estava abraçando ela, estava cuidando dela, ele simplesmente acabou de matar, entendeu? Aí minha mãe voltou mal e continuou com aquilo na cabeça, que era falta de Deus, até que Deus começou a mexer. Foi um processo. A gente não podia acelerar esse processo. A gente foi atrás da medicina, que a gente precisa fazer isso também. Tem os métodos, tem a medicina para isso, mas a gente não deixa de acreditar em Deus. E foi um conjunto, e hoje minha mãe está bem, já faz 3 anos que a minha mãe parou de tomar remédios, 3 Glória a anos, Deus. dirige para todo lugar, leva a gente para todo canto, Glória a e Deus. faz comida agora. Ele ama a carne que ela faz, eu amo a comida da minha mãe, e hoje ela tá bem. Glória E a eu Deus. gosto de falar, porque às vezes a pessoa tá enfrentando um processo assim, Sim. às vezes ela escutou algo de alguém que derrubou ela, que machucou ela, e a gente escuta muito isso, só que às vezes ela tá mais fragilizada e não consegue absorver aquilo. E eu costumo contar esse tipo de testemunho para edificar,
um pouco mais a fé das pessoas, né, para as pessoas saberem que elas não estão sozinhas, que pode todo mundo virar as costas, pode todo mundo dizer que não vai dar certo, pode todo mundo cair em cima dela e dizer que não é Deus, que enfim, mas ela sabe que Deus está ali. A todo Sim. momento Deus não sai do lado, Deus não sai de perto, Deus está sempre aqui. Ele está vendo cada detalhe, ele está vendo cada momento, ele está vendo cada lágrima, ele interpreta lágrimas, por mais que você não consiga orar. Ele interpreta o seu choro. E eu gosto de falar isso pra edificar, né. Glória. E na escola? Conta pra gente um dos desafio por ser jovem cristã. Quando a gente é jovem cristã na escola, são vários desafios que a gente É, enfrenta. Qual foi um dos maiores que você passou por ser crente mesmo? Porque crente tem um é. negócio do pessoal perseguir, "Ai, porque é É. crente", né. E tem crente que vira 007, né, na faculdade, em tudo que é canto. E pra você, como foi esse período? Assim, não nunca foi fácil, né. Quando eu era criancinha, talvez fosse normal, mas depois que começaram a entender: "Não, ela é crente, não, ela canta, ela é cantora, ela faz aquilo", começou a ficar um pouco mais complicado. E hoje que a gente tem uma mentalidade, que a gente entende, é ainda pior, né, assim, e é por isso que a gente que eu falei que a gente precisa estar com a nossa mente sempre equilibrada, sempre todo dia tentando melhorar, para poder conseguir enfrentar esse tipo de coisa. Hoje eu faço 2º ano do ensino médio, e já tiveram vários episódios, inclusive ano passado, uma pessoa, uma menina de outra sala, eu estava passando no corredor para voltar para minha sala, né, a gente estava voltando do intervalo, estava voltando, e lá na minha escola tem uma rampa onde a gente desce, e do lado dessa rampa tem uma mesa, e ela é toda de azulejo, ou seja, tem uma quina, tinha uma quina, e ela simplesmente me empurrou. Ela passou por mim, ela me empurrou. E ela passou a minha amiga estava na minha frente, ela passou pela minha amiga normal, quando ela passou por mim, a gente viu o movimento do corpo dela, ela me empurrou. Só que graças a Deus não caí, não Deus. aconteceu nada pior. E não é só isso que a gente vê, histórias que são contadas que são falsas, inventam muitas histórias falsas, olham pra você de uma forma diferente, na maioria das vezes não te acolhem, e sempre foi assim, sempre foi assim. Eu, como eu falei, eu sempre fui muito pra frente. Assim, eu sempre tentei fazer amizade com todo mundo, enturmar com o pessoal, só que a gente sabe onde cabe a gente e onde não cabe. A gente tem esse discernimento, sabe? E eu Você tenho conhece a tua identidade, né. Exatamente, eu sei quem eu sou, e eu sei onde eu posso estar, onde eu não posso estar, com quem eu posso conversar, com quem eu não posso entrar muito, sabe. E é muito difícil, muito difícil. Hoje em dia é mais fácil, porque eu entendo, só que antes era muito complicado, porque eu me achava, como que eu posso dizer? Excluída. Sabe, eu sentia Por que as ser pessoas crente. por ser crente, porque as pessoas: "Não, ela é crente, ela não tem que estar aqui. Não, ela é essa pessoa, ela não pode estar aqui", e era sempre assim, sabe. Hoje em dia eu entendo, hoje em dia eu sei, porque não é fácil, não é fácil pra gente que é jovem, não é fácil pra gente que é cristão, não é fácil, mas a gente sabe que há uma recompensa muito maior do que esse processo, entendeu. É melhor Sim, a gente perder algumas coisas agora, do que perder algo lá na frente, sim. perder talvez a coroa da salvação, né. Então é por isso que eu falo sobre renúncia, às vezes. A renúncia é muito dolorosa, dói, é muito difícil renunciar, mas renunciar é muito importante e é basicamente isso. Na Todá, vocês fizeram a contratação de 4 single, né, alcançando milhões de pessoas, Glória. Canta uma das canções aí pra gente, Eu rapidinho, um iniciei com pedacinho. Despreocupa, né, Foi? Despreocupa foi a que eu cantei agora no podcast, aí foi Despreocupa, De Joelhos, História de Milagres. Essas 3 foram as que mais, eh, enfim, alcançaram vidas, né, e História de Milagres é a minha preferida, porque História de História de Milagres fala muito milagres. sobre o meu testemunho, né, eu vou cantar o Sim. refrão. Levante as mãos para receber milagres. Meu Deus vai te surpreender com milagres.
E quanto mais difícil parecer aos olhos do homem, Deus fará Glória a milagres. Deus. Oh, neste problema Deus já decretou milagres. Não se preocupe, você vai viver milagres. Aleluia, A tua Deus. história vai ser conhecida em qualquer lugar, como uma história de Aleluia. milagres. Glória. Nós estamos com 2 personalidades, né, diferentes, com história muito forte, né, com um chamado muito forte. E, Dávila, como foi a restauração e o chamado de Deus sobre a sua vida? Você percebeu ali que Deus tinha algo bem profundo contigo. Como foi essa restauração depois desse período tão difícil que você passou? Tati, como eu disse, eu nasci no lar cristão, então eu fui ensinada, né, sempre fui muito envolvida com as coisas de Deus. Então, eu fazia parte de tudo, né. Eu era meio que intrometida na igreja. Eu fazia parte de corrida de criança, coreografia, louvor, saudação, missões, né. Lembro que antigamente, tinha muito culto campal, hoje é muito escasso, né, Sim, mas tinha muito culto campal, meu pai era o dirigente. Então, assim, era meu pai dirigindo, minha mãe cantando, eu cantando e 3 cadeiras vazias na rua, né. Então, assim, eu sempre gostei muito de evangelizar, de missões, entrar nas casas das pessoas para evangelizar. Então, eu sempre a palavra ardeu no meu coração, né. Quando eu passei esse processo de depressão, foi necessário, porque eu conheci Deus de perto. Sabe quando você cresce na igreja, mas você não sim, sabe, você faz, mas não sabe o propósito? sim, Então, assim, eu sabia que servia a Deus, mas não conhecia o Deus que estava servindo. Então, foi necessário esse encontro, né, essa cura de alma para Deus curar muitas coisas, né, levantar minha família de uma forma totalmente diferente. Não posso me esquecer que sempre a minha ajudadora e apoiadora quando os meus pais desviaram foi a minha avó, uma grande mulher de Deus, né, que permanece até hoje. E assim, quando Deus ele me tirou, da depressão, quando Deus ele renovou minha família e fez o que ninguém podia fazer, eu compreendi o chamado de Deus. Então a palavra sempre ardeu no meu coração e começou a chegar os convites de louvor. Só que eu não canto igual a Kiara. A Kiara é uma jovem de Deus, uma voz belíssima, né. E eu subi em cima do altar e falava assim: "Senhor, é eu e tu e eu. Eu não tenho voz, mas, tô aqui para fazer a tua vontade". Começou a chegar agendas, né, para louvar. E aí quando foi um dia eu disse: "Senhor, eu não quero estar louvando. Por mais que eu goste, mas eu sinto que o meu chamado não é isso, eu tenho um desejo pela palavra, Jesus". E aí, quando foi um dia, foi um pregado na igreja, e ele colocou a mão sobre a minha cabeça, onde eu fui batizada com o Espírito Santo, e logo em seguida ele via o rolo, né, que é a palavra do Senhor sim. descendo sobre a minha vida e que eu seria usada para muitas pessoas, e aonde minha voz não chegasse, aonde meu corpo não chegasse, minha voz chegaria, que seria pregando a palavra do Senhor. E hoje, né, eu prego em muitos lugares para a glória de Deus, né. Não sou muito de contar o testemunho, porque a minha vida em si já é um testemunho, né, mas eu hoje sei que eu não faço para me aparecer ou para dizer que eu dou ministério ou para aparecer em cartaz. Testifico de um Deus em que ele é fiel para fazer, eu prego de um Deus em que ele ainda faz, que é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Então, assim, eu não me vejo mais vivendo sem fazer a vontade do Senhor. Tanto que eu já me Deus. ajoelhei e fiz uma oração bastante perigosa, né. "Senhor, tira tudo de mim, só não tira aquilo que o Senhor me entregou", que é o chamado, né, o desejo de pregar a tua palavra, de ganhar vidas para ti. É uma oração muito arriscada, né, mas ao mesmo tempo é uma oração sincera, porque Deus sabe que sem Ele e sem aquilo que Ele me confiou, eu também não sou nada, sou só pó. Glória a Então Deus. E a vida atual, né, propósito de milagre. Você falou que prega hoje, né, então acredito que através de tudo que você passou, é o que você tem ministrado, que a gente prega o que vive, né. E a vida atual, como que tá sendo aí? eu costumo dizer que a gente prega o que vive, ou Deus faz a gente viver aquilo que nós estamos Não, pregando, é né. Eu subia muito em cima do altar, Tati, porque uma coisa é você falar e profetizar sobre aquilo que você não vive, né. "Ah, que Deus ele vai te ajudar, que Deus ele é isso". E eu subia muito em cima do altar para dizer assim: "Senhor, Deus é Deus na tua vida, Deus é Deus de porta aberta, mas também é Deus de porta fechada, de enviar providência".
Só que no tempo eu tinha trabalho. Então, falar sobre providência com a porta aberta é muito fácil, né. Sim. Até o momento em que Deus disse assim: "Eu vou fechar todas as portas para ti". E aí eu ia subir de cargo na empresa, ia ganhar bem melhor, e aí Deus disse: "Eu vou fechar as portas e vai viver da obra". Sei que tem muita gente que não crê nisso, não acredita, e eu não tô fazendo aqui uma como é que eu posso dizer? Abrindo aspas para as Imagino. pessoas saírem do trabalho e viver não. Tô dizendo que o que Deus tem comigo, né, é bastante árduo. E viver da obra, Tati, é viver na dependência de Deus. É. E nós subimos em cima de um altar para pregar, cantar, dizendo que Deus, ele é o Deus da provisão, e de fato ele é. Mas eu aprendi uma coisa que não sai da minha cabeça e não sai da minha mente nem do coração, que Deus é o Deus de provisão, mas primeiro para ele prover precisa faltar. Primeiro para ele mandar, a porta primeiro tem que fechar. Então, eh, é doloroso, é árduo, mas eu tenho conhecido de perto Deus, e ele provê e manda de onde você menos imagina. Eu não vivia nem isso ainda, e Deus usou um profeta, que o que eu vivo hoje são profecias que Deus, ele já falou a meu respeito, e uma mulher chegou e disse assim: "Deus vai te calçar, Deus vai te vestir, e as lojas vão te ligar para te vestir". Eu me lembro como se fosse hoje, eu cutuquei a mãe, eu disse: "Mãe, essa profeta tá ficando é doida". Eu pedi até perdão a Deus depois. Eu disse: "Qual é a loja que vai ficar dando roupa pra pessoa assim, quem é eu, mãe, para as lojas ficar". E aí hoje em dia as lojas ligam e dizem assim: "Qual é a roupa que você quer?", né. Glória a E eu, como Deus. não sou besta, já escolhi uma roupa bem bonita para ir para o culto pregar, mas eu vejo, né, Amém. tirando um pouquinho da brincadeira, eu vejo que Deus, ele é o Glória a Deus que Deus. promete e é o Deus que cumpre. Então eu vivo essa dependência, né, da obra, do ministério, e vejo tudo que Deus faz por mim e pela minha casa. Glória. Todos vocês vai aí compartilhando muito. Vocês já puderam ver aí como é que tá esse podcast maravilhoso, né, Deus falou muito, já me emocionei, já me alegrei, já sorri. E não deixa de compartilhar, de abençoar outras pessoas, não fica só para tu não, crente, senão Jesus vai te pegar. Compartilha, deixa Deus te usar, envia para o teu amigo ali, diz: "Senhor, Deus vai falar com aquela pessoa", envia. A primeira pessoa que tiver aí no teu aviãozinho, tu manda porque é de Deus. Envia para umas 10 pessoas e vai dar tudo certo. Kiara, um versículo que marcou sua juventude. Salmo 119:11. Kiara, ou Dávila. Pronto, o versículo que É ruim marcou que dá tempo da outra pensar, né. o versículo que marcou a minha vida, Sim. 2 capítulo 12, versículo 9, a partir do versículo 7, quando Paulo diz: "Senhor, retire de mim o espinho". E o Senhor diz: "Eu não retiro, mas a minha graça te basta, Paulo, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza". Então esse versículo é o que marca a minha vida até hoje. Um sonho que ainda está em oração. Um spoiler. DVD, tá, inclusive spoiler pra vocês, novidade, tá, novidades. Eu tenho um sonho de gravar um DVD por aqui, e também casamento. Eita Ai, glória! Jesus. Um sonho que está em oração. Eu não vou botar casamento, porque ela vai dizer que eu tô com inveja dela. Não, Ai, mulher. Tem que Mas estar eu no prof mas plano. eu profetizo Em nome do em nome de Jesus grande. da minha vida, né. Mas, assim, um dos sonhos, né, é viver a plenitude daquilo que Deus me prometeu. Ele disse que eu viajaria, pregaria nos 4 cantos da terra, e eu creio ainda que Deus ainda vai me levar em lugares que eu nunca imaginei. Então meu sonho é viver aquilo que ele me prometeu. Algo que você precisou entregar para Deus. Minha vida, em si, em tudo. Abrir mão das minhas vontades, abrir mão dos meus desejos, abrir mão de uma grande pessoa que eu amei, por obediência ao Senhor, e não foi perda, né. Hoje eu vejo que foi tudo uma preparação do Senhor para algo melhor que ele já tinha reservado para mim. Então minha vida em si foi uma renúncia. Eu acho que eu posso falar a mesma coisa. Glória a Minha Deus. vida também. Minha vida, lugares, pessoas, ambientes, vínculos. Uma qualidade que você admira em mulheres de fé. Mulheres de fé, confiança, a fé, literalmente, a fé em si e a constância. Constância, eu acho que a constância é uma das coisas que eu mais admiro também. Mulheres de fé, quando a gente vai ver elas nunca têm tempo ruim, sabe, nunca tem tempo ruim, tá sempre, sempre ali, tá sempre, eh, entregue para o Senhor. O que o Senhor mandar fazer, ela tá fazendo. Então acho que a constância é uma das coisas que eu mais admiro. Permanência seria a mesma coisa de constância.
porque a fé, ela é muito difícil de ser vivida. A fé, enquanto você não vive, ela é uma coisa, mas enquanto você está vivendo um cenário totalmente contraditório daquilo que Deus te prometeu, ela é um pouco desafiadora. Então, a firmeza, constância, determinação e convicção daquilo que Deus confiou é o que me admira. Uma palavra só, esperar o tempo de Deus ou agir por impulso? Esperar o tempo de Certeza, esperar o tempo de Deus, eu tô esperando até agora. Louvar no secreto ou no culto lotado? Fala a verdade. Não pode pensar muito. Os 2, pode falar os 2? Vou ter que Hum, escolher um é. só. Então eu acho que louvar no secreto. Irmã, eu não tenho voz, então eu prefiro louvar sozinha mesmo. Prefiro louvar sozinha. Silêncio ou confrontar em amor? Confrontar em amor. A minha cara já diz tudo, né. Eu prefiro, assim, é melhor uma verdade que dói do que uma mentira que mata. Então, se me ama e se eu vejo que está indo por um caminho que vai ser de perdição, alguma coisa do tipo, eu vou chegar ali para dar aquele toque, né, com amor, claro, mas sempre à base das escrituras. Deserto ou processo? Processo. Para mim não tem diferença, porque o deserto também é um processo na nossa É. vida. Então, acredito que os 2 eles são um meio, né, não é um lugar de permanência, é um lugar de tratamento, de novidade. Então acredito que os 2 eles se interligam, né. Sim. Amiga na fé ou andar sozinho por um tempo? Pra mim primeiro, Amigas na Complicado. fé? Vai, Pode responder responde. as 2. no momento eu tô sozinha, mas eu tô pedindo amiga de fé, né. A minha amiga de fé é minha mãe. Minha mãe, então eu acredito que é muito importante. Andar sozinha também é às vezes é um pouco importante, mas eu gosto de ter amiga na fé e a minha amiga na fé é minha mãe. O que vocês acham hoje dos relacionamentos? Principalmente sobre a amizade, né. Vocês acham de hoje? A pergunta é: andar sozinha ou ficar um tempo? Andar com amigas ou ficar um tempo só? Questão de relacionamento, você acha que tá escasso por conta que o tempo tá corrido, ou porque falta amigos leais? O que que você acha sobre essa parte de relacionamentos de amizade? Vocês são jovens, têm muitas É, amigas, né, às vezes tem aquela amiga pertinha. uhum, Tô aprofundando essa pergunta porque é bem necessária. sim. Eu acredito que hoje a amizade ela é muito por conveniência, né. Se você tem pra me oferecer, eu sou sua amiga, se você não me serve mais, eu lhe descarto. Então Hum. acredito, assim, que tá muito difícil de ter amizade, assim, que cole com você pra lhe apoiar espiritualmente. Há uma frase que ela é muito clichê, mas ela é uma verdade, "Diga-me com quem andas e eu te direi quem és". Então a pessoa que você anda determina o lugar que você quer chegar. Tem como uma jovem de oração colar com uma pessoa que não quer nada com Deus, é É, um jogo desigual muito grande. Então acredito, assim, que às vezes Deus nos separa para ficar sozinho, para entender que nós devemos ser seletivos, né, na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal, porque nem todo mundo, vai sonhar o sonho que Deus sonhou sobre você, nem todo mundo vai concordar com aquilo que Deus liberou. Eu acredito que mais do que ter uma multidão ao seu lado que tem inveja, palavra, conveniência ou atrás de porta, é melhor ser sozinha com Deus que rodeados, né. eu costumo falar que a gente precisa orar pra tudo, e até mesmo para as amizades. E eu sempre oro, sempre oro. Eu prefiro estar sozinha do que mal acompanhada. Posso falar assim, que é basicamente o que ela disse. Então eu prefiro ter primeiro um tempo para eu orar, para eu pedir a Deus para ele não deixar se aproximar de mim pessoas que vão me tirar do propósito dele. E se for para chegar pessoas na minha vida que sejam para me aproximar dele e para me fazer seguir o propósito que ele tem na minha vida. Então, primeiro um tempo para mim e depois amizades que me levam para Você já acha que quem tem chamado passa mais tempo sozinho? Já observei. Vocês não pensam assim não? Eu penso isso todo. eu penso. E Deus ainda falou pra mim, minha irmã, que eu fui chamada como Jeremias, aí que eu fiquei com mais medo ainda, É. né. Eu tenho Então observado isso, que quem tem chamado anda mais um pouco só na É. caminhada. Às vezes as pessoas não entendem o chamado, né. É como você disse, a gente tem que orar pelas amizades. Não que não exista, eu perguntei porque as pessoas pregam muito sobre o próprio eu.
né. "Ai, você", e eu costumo dizer: "Se você não encontrou nessa vida", é uma frase bem clichê também, "se você não encontrou ninguém bom na vida, ou não encontrou ninguém leal, seja essa pessoa, né, seja essa boa pessoa, seja essa boa amiga", e eu tenho isso comigo. E eu tenho observado que quem tem chamado geralmente anda um pouco só, né. "Kiara, um passarinho me falou ali que tem outra música, ela tá doida pra te ouvir. O que os anjos cantam? Isso. E o que os anjos cantam", mulher, vou te atrapalhar não, né. Eu antes de tu tocar aí, eu quero que vocês falem também das redes sociais de vocês, certo. Mas eu quero abrir um parêntese aqui pra me agradecer, agradecer ao Senhor, né, e agradecer ao Autêntica. Nós estamos aqui num espaço maravilhoso, aconchegante, super profissional, é o Estúdio Autêntica. E eu não poderia deixar de, colocar aqui esse momento de agradecimento e de convidar você que tem um sonho, tem um projeto, tira do papel, minha irmã. O primeiro é só tu começar, dá só o primeiro passo. Vem pra cá que a Raíssa Irlanda te ajuda bem, bem rapidinho. E eu só tenho a agradecer ao Senhor e te dar essa dica de milhões aí, que é o Autêntica. Segue aí as redes sociais, @autêntica, o estúdio. Maravilhoso. Depois ela vai passar, tu tem aí, Raíssa? Autêntica? Ela vai passar o vídeo aí pra vocês. Segue a gente que você vai ver essa coisa linda, as meninas aqui estão gostando, né, o estúdio Com maravilhoso. certeza. Tira o teu sonho do projeto, psicólogo, sou advogada, eu tenho vontade, sou mentora, vem pra cá que é aqui que Deus vai te usar no estúdio pra tu poder alcançar outras vidas. Abrindo também, e segue também o Tade Podcast, viu, gente? Me segue, em nome de Jesus. Não sou Jesus não, mas tu me segue, e tu vai ser abençoada com esses testemunho maravilhoso. Eu fico aqui: "Meu Deus, meninas tão novas, mas passaram por tantas coisas". Eu fico assim, me segurando pra chorar. Não sou muito chorona não, mas eu choro, viu. E eu quero pedir vocês também pra vocês seguirem a gente, o Tade Podcast, a gente tá com muita novidade. Deus está, assim, abençoando muito o nosso projeto, que nasceu, acredito, no coração dele. Vindo muitos quadros novos, gente, muitos, muitos, muitos. Isso aí é o quê? Ah, eu quero falar da Carol, gente. Olha que coisa linda, Jesus! Sou eu! Carol Nascimento, gente, vocês estão vendo eu belíssima ali, né? Não é filtro não, viu? É eu mesmo, no Carol Nascimentos, nessa ela é especialista em louros, em alisamento, taxadora, coisa mais gente, e ela soltou um combo pra quem é seguidora do Tade Podcast. Eu vou soltar no story, mas vou deixar aqui em primeira mão pra vocês, as 5 primeiras pessoas que entrar pelo voucher lá, né, pelo link que eu vou soltar no story, viu. Fica ligadas, viu, menina. As 5 primeiras pessoas que entrarem, ela vai, dar um alisamento por apenas R$ 100. Não importa se tu é Rapunzel, tu tem o cabelo lá do manto lá no chão, apenas R$ 100, as 5 primeiras pessoas. E as 3 primeiras pessoas que entrarem também pelo outro link do voucher, vai ganhar mechas também, viu, gente, ficar belíssima por apenas R$ 300. Gente, o meu cabelo é pequeno. Nunca que eu pagaria só R$ 300 no meu cabelo pela uma mecha. Mas no Carol Nascimentos e no Tati Podcast, porque aqui você é abençoada, é inspirada pelo Espírito Santo, é abençoado com os testemunhos, ainda ganha presente aí maravilhoso da Carol Nascimento. Do Autêntica. Autêntica tem promoção também, não tem, Carol ou Raíssa? Autêntica tem, não tem? Tem muitas promoções boas. Voltamos para cá. Eu não sei o que a Raíssa vai fazer, mas ela vai fazer um milagre. Ela não é Jesus, mas ela vai fazer um milagre. É, identidade feminina também, Raíssa. Quero falar do identidade feminina. Nós temos um projeto que trabalha com mulheres, com jovens, e começou com uma pequena oração no WhatsApp, e hoje tomou uma proporção bastante maior, se tornou um projeto social, projeto que ajuda emocionalmente também as mulheres, espiritualmente, emocionalmente e também
o lado social. E nós estamos com o nosso primeiro chá desse ano, já está marcado. Quando é, Raíssa? Em março. Fica ligado aí nas redes sociais, @identidade feminina. Se você quer ser abençoada, né, você às vezes precisa: "Senhor, eu tô orando para Deus mandar amigos", lá você vai encontrar pessoas que não é melhor, não se sente melhor, mas vai estar lá te apoiando, te ajudando, sem julgar a tua história. Lá a gente tem crescido e o Senhor tem nos levado para um caminho bem maior. Tem usado mulheres, né, a gente tem visto muitos testemunhos de milagres, de bênção, de casamento, viu, gente? Tinha jovem solteira que esse ano foi já Raíssa, casou, casou em novembro e ganhou vestido, ganhou maquiagem. E o Senhor, gente, para a glória, isso eu falo para a glória de Deus, certo? Não para a glória de quem está na frente da identidade feminina, Fátima, mas para a glória de Deus, porque Deus tem o desejo de usar para quem está disponível. E a gente não tinha essa intenção, mas estava na intenção do coração de Deus e ele tomou esse rumo para nós se a gente nem pedir, porque eu não pedi, eu não queria nem estar na frente de nada. Mas o Senhor tem abençoado. Segue lá as redes sociais que você vai entender mais ou menos, certo? O que a gente está falando, acompanhar os nossos chás, nossas ações. O Senhor tem abençoado grandemente. Falar do quadro. Ai, vem um quadro, né, Raíssa? Tem um quadro, gente, maravilhoso, que vai vir aqui pro site podcast. Fica ligado, só dá um spoilerzinho, vem quadros novos, lindo, maravilhoso, o pessoal vai ficar assim: "Meu Deus do céu". Não vai só abençoar, em falas, mas vai abençoar também fisicamente muitas pessoas. Então fica ligado, porque o Tati Podcast tá aí com coisa muito maravilhosa, viu. Segue a gente e não perde essas novidades maravilhosas. Vai, Kiara, é contigo. O que os anjos cantam e o que eles estão vendo é a glória do Yeshua. O céu em peso está se movendo. O que os anjos cantam, eu quero cantar também. E quando finalmente os teus olhos eu verei. Mulher, dá vontade de ficar ouvindo direto. Canta mais. Vai dar certo. Yeshua, Seja abençoada. Yeshua, aquele que é santo, seus olhos são como de fogo, é esse que eu quero adorar. Yeshua, Yeshua, o que os anjos cantam, o que eles estão vendo, a glória do Yeshua, o céu em peso está se movendo, o que os anjos cantam, eu quero cantar também. E quando finalmente os meus olhos vão ver o Rei. Meu Deus. Jesus. Glória a Deus. Louvado seja. Gente, a gente vai já encerrar. Eu acredito que muitas pessoas serão edificadas com o que vocês foram falar. A gente queria falar, aprofundar mais muitas coisas. A gente vai marcar outro, quem sabe, né? Parte 2. Parte 2, pra gente ouvir mais sobre o que aconteceu. Não dá tempo de falar tudo. A Dávila tem um testemunho, assim, muito forte, né? Não falou nem a metade das Não, coisas, não foi? Mas foi por alto. E eu quero, desde já, louvar a Deus pela vida de cada uma de vocês. Que o Senhor possa continuar, né, abençoando abundantemente o ministério, os sonhos, os projetos. E eu tenho certeza, como eu falei, vou repetir novamente, muitas vidas se inspiram em vocês, né? Por ser jovens, né? E eu vejo aqui, eu alegro o meu coração por ver jovens que, gente, o mundo tá precisando tanta gente de verdade.
sabe? Gente que seja de verdade, transparente, autêntico. Eu queria que vocês pudessem olhar ali para e deixar uma mensagem para quem tá querendo desistir. Quem sabe da vida, dar cabo da sua própria vida, ou querendo desistir da caminhada. Eu queria que vocês, como jovens, dessem uma palavra para a geração de vocês. Eu fico muito feliz, né, pela oportunidade de expressar um pouco do meu testemunho. Eu acredito que vidas, né, vão ser tocadas, porque muitas pessoas passam aquilo que eu já passei, e eu quero deixar para meditação de todos, né, Romanos 12:12, que diz o seguinte: "Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração". Hoje, para a honra e glória do Senhor, tudo que eu passei, foi um preparo de Deus para a família que eu tenho hoje, paz, assim, que somente o céu, né, pode preparar. Minha mãe é uma mulher de Deus, meu pai é um homem de Deus, minha família é uma casa de profeta, de pregadores, e eu fico feliz que da minha dor, né, da dor da minha família, Deus, ele fez brotar um testemunho muito grande. Então, eu quero dizer para você que neste dia está nos assistindo, e maior é o que está em nós do que tudo aquilo que nós passamos nessa terra. Como a Tati disse, né, no mundo teríamos aflições. O Senhor disse que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele já venceu. E se ele venceu, então você também já vai vencer, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então fica com essa meditação, Romanos 12:12, sobre a sua vida e sobre a sua casa, porque aquilo que Deus fez através de mim, ele vai fazer em você e através de você e da sua família. Obrigada. Quero primeiramente agradecer. Obrigada pela Uhum. oportunidade. É sempre um prazer. Eu gosto de dizer que onde o Senhor me mandar ir e falar, eu vou. Seja no podcast, seja em uma casa onde uma pessoa precisa ouvir, seja em uma igreja que tenha 3 pessoas, ou seja em um show que tenha milhares de pessoas, onde ele me mandar ir, eu vou. E eu tô grata pela oportunidade. E hoje eu quero falar para você, coisa que até a gente já disse, nosso Deus ele continua o mesmo, ele não mudou, não sei o que você vive hoje, não sei o que você precisa nesse momento, o que você está sentindo agora nos assistindo, o que se passa pela sua cabeça, não sei o que você conversa com o Senhor dentro do seu quarto, com a porta fechada. Só o Senhor sabe, existe um Deus nos céus e conhece o seu coração, que sonda a sua mente, sabe tudo que você sente. E eu quero lhe dizer que não desista, não é hora de parar, não chegou a hora de parar, só o Senhor vai lhe dizer quando é para parar. E por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja a caminhada, por mais doloroso que seja as palavras, os momentos, existe um Deus no céu que não sai do seu lado, que não solta a sua mão, que não deixa você sozinho, e que o que você não entende hoje, você vai entender um pouco mais na frente. E isso hoje é um processo para você se tornar alguém melhor, maior e para que um dia você venha contar o seu testemunho e que vidas que estejam passando por algo que você já passou, possam ser edificadas através da sua vida e do seu testemunho. Glória a Amém. Deus. Mais uma vez, obrigada. Deus abençoe. Dávila, faz uma pequena oração por nós. Quero agradecer mais uma vez todos os parceiros, vocês que ficaram aí nos escutando, né? Eu acredito que Deus irá, com certeza falou com vocês, né? Eh, Aguardo o próximo episódio também. Vai vir pessoas maravilhosas também, certo? Eu queria pedir mais um pouquinho, abusar da bondade da Kiara. A a Dávila ora rapidinho pelos ouvintes que estão nos ouvindo, né, e por esse podcast, e você termina com louvor e a gente vai Amém. dando tchau, glória a Amém. Deus. Amém? Senhor, muito obrigada por tudo que tens feito, por tudo que há de fazer. Neste momento, nós te apresentamos cada ouvinte, Senhor, cada família, cada lar. Não sabemos das necessidades, das lutas, nem das indagações, mas nós cremos em uma coisa, Senhor, que o mesmo Deus que está aqui neste momento é o mesmo Deus que visita cada lar que nos escuta nesse dia, nessa hora, que haja cura, que haja libertação, que haja mudança de mente, que haja, Senhor, coisas novas sobre a vida de cada um que nos escutar. Que não seja somente mais um podcast, mas que seja, Senhor, um momento marcado por Ti para visitar cada um que está nos escutando.
Continua abençoando a tua filha Tati, Senhor. Direciona pessoas certas, Pai, para este lugar, porque eu creio que através daqui, Senhor, muitas vidas serão impactadas para a honra e glória do teu nome. Amém. Quando eu preciso, chamo por ele, ele te ouve e atende, é fiel, manda anjos pra me guardar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso Jesus, Leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, entrada em fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não, não tem tempestade que ele não acalme, ele dá bonança, alegra minha alma, desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Até o próximo, gente. Deus abençoe. Dá um tchau aí, gente. Até o próximo. Fica ligado em nome de Jesus. Uhul. Glória a Deus. Amém. Finalzinho. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Oh, meu Deus, vai desafio na demais. Mulher, meu Deus do céu, misericórdia.